A paz de Deus, irmãos. Hoje quero agradecer primeiro a Deus por esta oportunidade de compartilhar a obra que Ele realizou na minha casa. Eu sou a mãe daquela menina que cresceu sem ouvir a minha voz e que, numa tarde de batismo, fez a casa de oração inteira silenciar para escutar a primeira palavra que saiu dos lábios dela. Quem é mãe sabe. Há noites em que o travesseiro vira lugar de oração e a gente veste o véu na sala para falar baixinho com o Senhor enquanto o coração aprende a esperar. Os médicos mediram números, porcentagens e limites. Eu não. Eu guardei uma promessa. E quando parecia que o silêncio ia durar para sempre, Deus marcou o seu tempo. Naquele culto, enquanto a palavra saía do púlpito e a presença repousava sobre a irmandade, minha filha levou a mão ao ouvido, ergueu os olhos e disse, com clareza, a palavra que eu esperei a vida inteira ouvir. Ali, irmãos, a surdez perdeu o poder e a promessa encontrou voz. A paz de Deus, irmãos. Hoje quero agradecer primeiro a Deus por esta oportunidade de compartilhar a obra que Ele realizou na minha casa. Eu sou a mãe daquela menina que cresceu sem ouvir a minha voz e que, numa tarde de batismo, fez a casa de oração inteira silenciar para escutar a primeira palavra que saiu dos lábios dela. Quem é mãe sabe. Há noites em que o travesseiro vira lugar de oração e a gente veste o véu na sala para falar baixinho com o Senhor enquanto o coração aprende a esperar. Os médicos mediram números, porcentagens e limites. Eu não. Eu guardei uma promessa. E quando parecia que o silêncio ia durar para sempre, Deus marcou o seu tempo. Naquele culto, enquanto a palavra saía do púlpito e a presença repousava sobre a irmandade, minha filha levou a mão ao ouvido, ergueu os olhos e disse, com clareza, a palavra que eu esperei a vida inteira ouvir. Ali, irmãos, a surdez perdeu o poder e a promessa encontrou voz. A paz de Deus, irmãos. Hoje quero agradecer primeiro a Deus por esta oportunidade de compartilhar a obra que Ele realizou na minha casa. Eu sou a mãe daquela menina que cresceu sem ouvir a minha voz e que, numa tarde de batismo, fez a casa de oração inteira silenciar para escutar a primeira palavra que saiu dos lábios dela. Quem é mãe sabe. Há noites em que o travesseiro vira lugar de oração e a gente veste o véu na sala para falar baixinho com o Senhor enquanto o coração aprende a esperar. Os médicos mediram números, porcentagens e limites. Eu não. Eu guardei uma promessa. E quando parecia que o silêncio ia durar para sempre, Deus marcou o seu tempo. Naquele culto, enquanto a palavra saía do púlpito e a presença repousava sobre a irmandade, minha filha levou a mão ao ouvido, ergueu os olhos e disse, com clareza, a palavra que eu esperei a vida inteira ouvir. Ali, irmãos, a surdez perdeu o poder e a promessa encontrou voz. A paz de Deus, irmãos. Hoje quero agradecer primeiro a Deus por esta oportunidade de compartilhar a obra que Ele realizou na minha casa. Eu sou a mãe daquela menina que cresceu sem ouvir a minha voz e que, numa tarde de batismo, fez a casa de oração inteira silenciar para escutar a primeira palavra que saiu dos lábios dela. Quem é mãe sabe. Há noites em que o travesseiro vira lugar de oração e a gente veste o véu na sala para falar baixinho com o Senhor enquanto o coração aprende a esperar. Os médicos mediram números, porcentagens e limites. Eu não. Eu guardei uma promessa. E quando parecia que o silêncio ia durar para sempre, Deus marcou o seu tempo. Naquele culto, enquanto a palavra saía do púlpito e a presença repousava sobre a irmandade, minha filha levou a mão ao ouvido, ergueu os olhos e disse, com clareza, a palavra que eu esperei a vida inteira ouvir. Ali, irmãos, a surdez perdeu o poder e a promessa encontrou voz. A paz de Deus, irmãos.
Hoje quero agradecer primeiro a Deus por esta oportunidade de compartilhar a obra que Ele realizou na minha casa. Eu sou a mãe daquela menina que cresceu sem ouvir a minha voz e que, numa tarde de batismo, fez a casa de oração inteira silenciar para escutar a primeira palavra que saiu dos lábios dela. Quem é mãe sabe. Há noites em que o travesseiro vira lugar de oração e a gente veste o véu na sala para falar baixinho com o Senhor enquanto o coração aprende a esperar. Os médicos mediram números, porcentagens e limites. Eu não. Eu guardei uma promessa. E quando parecia que o silêncio ia durar para sempre, Deus marcou o seu tempo. Naquele culto, enquanto a palavra saía do púlpito e a presença repousava sobre a irmandade, minha filha levou a mão ao ouvido, ergueu os olhos e disse, com clareza, a palavra que eu esperei a vida inteira ouvir. Ali, irmãos, a surdez perdeu o poder e a promessa encontrou voz. A paz de Deus, irmãos. Hoje quero agradecer primeiro a Deus por esta oportunidade de compartilhar a obra que Ele realizou na minha casa. Eu sou a mãe daquela menina que cresceu sem ouvir a minha voz e que, numa tarde de batismo, fez a casa de oração inteira silenciar para escutar a primeira palavra que saiu dos lábios dela. Quem é mãe sabe. Há noites em que o travesseiro vira lugar de oração e a gente veste o véu na sala para falar baixinho com o Senhor enquanto o coração aprende a esperar. Os médicos mediram números, porcentagens e limites. Eu não. Eu guardei uma promessa. E quando parecia que o silêncio ia durar para sempre, Deus marcou o seu tempo. Naquele culto, enquanto a palavra saía do púlpito e a presença repousava sobre a irmandade, minha filha levou a mão ao ouvido, ergueu os olhos e disse, com clareza, a palavra que eu esperei a vida inteira ouvir. Ali, irmãos, a surdez perdeu o poder e a promessa encontrou voz. A paz de Deus, irmãos. Hoje quero agradecer primeiro a Deus por esta oportunidade de compartilhar a obra que Ele realizou na minha casa. Eu sou a mãe daquela menina que cresceu sem ouvir a minha voz e que, numa tarde de batismo, fez a casa de oração inteira silenciar para escutar a primeira palavra que saiu dos lábios dela. Quem é mãe sabe. Há noites em que o travesseiro vira lugar de oração e a gente veste o véu na sala para falar baixinho com o Senhor enquanto o coração aprende a esperar. Os médicos mediram números, porcentagens e limites. Eu não. Eu guardei uma promessa. E quando parecia que o silêncio ia durar para sempre, Deus marcou o seu tempo. Naquele culto, enquanto a palavra saía do púlpito e a presença repousava sobre a irmandade, minha filha levou a mão ao ouvido, ergueu os olhos e disse, com clareza, a palavra que eu esperei a vida inteira ouvir. Ali, irmãos, a surdez perdeu o poder e a promessa encontrou voz. A paz de Deus, irmãos. Hoje quero agradecer primeiro a Deus por esta oportunidade de compartilhar a obra que Ele realizou na minha casa. Eu sou a mãe daquela menina que cresceu sem ouvir a minha voz e que, numa tarde de batismo, fez a casa de oração inteira silenciar para escutar a primeira palavra que saiu dos lábios dela. Quem é mãe sabe. Há noites em que o travesseiro vira lugar de oração e a gente veste o véu na sala para falar baixinho com o Senhor enquanto o coração aprende a esperar. Os médicos mediram números, porcentagens e limites. Eu não. Eu guardei uma promessa. E quando parecia que o silêncio ia durar para sempre, Deus marcou o seu tempo. Naquele culto, enquanto a palavra saía do púlpito e a presença repousava sobre a irmandade, minha filha levou a mão ao ouvido, ergueu os olhos e disse, com clareza, a palavra que eu esperei a vida inteira ouvir. Ali, irmãos, a surdez perdeu o poder e a promessa encontrou voz. A paz de Deus, irmãos.
Hoje quero agradecer primeiro a Deus por esta oportunidade de compartilhar a obra que Ele realizou na minha casa. Eu sou a mãe daquela menina que cresceu sem ouvir a minha voz e que, numa tarde de batismo, fez a casa de oração inteira silenciar para escutar a primeira palavra que saiu dos lábios dela. Quem é mãe sabe. Há noites em que o travesseiro vira lugar de oração e a gente veste o véu na sala para falar baixinho com o Senhor enquanto o coração aprende a esperar. Os médicos mediram números, porcentagens e limites. Eu não. Eu guardei uma promessa. E quando parecia que o silêncio ia durar para sempre, Deus marcou o seu tempo. Naquele culto, enquanto a palavra saía do púlpito e a presença repousava sobre a irmandade, minha filha levou a mão ao ouvido, ergueu os olhos e disse, com clareza, a palavra que eu esperei a vida inteira ouvir. Ali, irmãos, a surdez perdeu o poder e a promessa encontrou voz. A paz de Deus, irmãos. Hoje quero agradecer primeiro a Deus por esta oportunidade de compartilhar a obra que Ele realizou na minha casa. Eu sou a mãe daquela menina que cresceu sem ouvir a minha voz e que, numa tarde de batismo, fez a casa de oração inteira silenciar para escutar a primeira palavra que saiu dos lábios dela. Quem é mãe sabe. Há noites em que o travesseiro vira lugar de oração e a gente veste o véu na sala para falar baixinho com o Senhor enquanto o coração aprende a esperar. Os médicos mediram números, porcentagens e limites. Eu não. Eu guardei uma promessa. E quando parecia que o silêncio ia durar para sempre, Deus marcou o seu tempo. Naquele culto, enquanto a palavra saía do púlpito e a presença repousava sobre a irmandade, minha filha levou a mão ao ouvido, ergueu os olhos e disse, com clareza, a palavra que eu esperei a vida inteira ouvir. Ali, irmãos, a surdez perdeu o poder e a promessa encontrou voz. A paz de Deus, irmãos. Hoje quero agradecer primeiro a Deus por esta oportunidade de compartilhar a obra que Ele realizou na minha casa. Eu sou a mãe daquela menina que cresceu sem ouvir a minha voz e que, numa tarde de batismo, fez a casa de oração inteira silenciar para escutar a primeira palavra que saiu dos lábios dela. Quem é mãe sabe. Há noites em que o travesseiro vira lugar de oração e a gente veste o véu na sala para falar baixinho com o Senhor enquanto o coração aprende a esperar. Os médicos mediram números, porcentagens e limites. Eu não. Eu guardei uma promessa. E quando parecia que o silêncio ia durar para sempre, Deus marcou o seu tempo. Naquele culto, enquanto a palavra saía do púlpito e a presença repousava sobre a irmandade, minha filha levou a mão ao ouvido, ergueu os olhos e disse, com clareza, a palavra que eu esperei a vida inteira ouvir. Ali, irmãos, a surdez perdeu o poder e a promessa encontrou voz. A paz de Deus, irmãos. Hoje quero agradecer primeiro a Deus por esta oportunidade de compartilhar a obra que Ele realizou na minha casa. Eu sou a mãe daquela menina que cresceu sem ouvir a minha voz e que, numa tarde de batismo, fez a casa de oração inteira silenciar para escutar a primeira palavra que saiu dos lábios dela. Quem é mãe sabe. Há noites em que o travesseiro vira lugar de oração e a gente veste o véu na sala para falar baixinho com o Senhor enquanto o coração aprende a esperar. Os médicos mediram números, porcentagens e limites. Eu não. Eu guardei uma promessa. E quando parecia que o silêncio ia durar para sempre, Deus marcou o seu tempo. Naquele culto, enquanto a palavra saía do púlpito e a presença repousava sobre a irmandade, minha filha levou a mão ao ouvido, ergueu os olhos e disse, com clareza, a palavra que eu esperei a vida inteira ouvir. Ali, irmãos, a surdez perdeu o poder e a promessa encontrou voz. A paz de Deus, irmãos.
Hoje quero agradecer primeiro a Deus por esta oportunidade de compartilhar a obra que Ele realizou na minha casa. Eu sou a mãe daquela menina que cresceu sem ouvir a minha voz e que, numa tarde de batismo, fez a casa de oração inteira silenciar para escutar a primeira palavra que saiu dos lábios dela. Quem é mãe sabe. Há noites em que o travesseiro vira lugar de oração e a gente veste o véu na sala para falar baixinho com o Senhor enquanto o coração aprende a esperar. Os médicos mediram números, porcentagens e limites. Eu não. Eu guardei uma promessa. E quando parecia que o silêncio ia durar para sempre, Deus marcou o seu tempo. Naquele culto, enquanto a palavra saía do púlpito e a presença repousava sobre a irmandade, minha filha levou a mão ao ouvido, ergueu os olhos e disse, com clareza, a palavra que eu esperei a vida inteira ouvir. Ali, irmãos, a surdez perdeu o poder e a promessa encontrou voz. A paz de Deus, irmãos. Hoje quero agradecer primeiro a Deus por esta oportunidade de compartilhar a obra que Ele realizou na minha casa. Eu sou a mãe daquela menina que cresceu sem ouvir a minha voz e que, numa tarde de batismo, fez a casa de oração inteira silenciar para escutar a primeira palavra que saiu dos lábios dela. Quem é mãe sabe. Há noites em que o travesseiro vira lugar de oração e a gente veste o véu na sala para falar baixinho com o Senhor enquanto o coração aprende a esperar. Os médicos mediram números, porcentagens e limites. Eu não. Eu guardei uma promessa. E quando parecia que o silêncio ia durar para sempre, Deus marcou o seu tempo. Naquele culto, enquanto a palavra saía do púlpito e a presença repousava sobre a irmandade, minha filha levou a mão ao ouvido, ergueu os olhos e disse, com clareza, a palavra que eu esperei a vida inteira ouvir. Ali, irmãos, a surdez perdeu o poder e a promessa encontrou voz. A paz de Deus, irmãos. Hoje quero agradecer primeiro a Deus por esta oportunidade de compartilhar a obra que Ele realizou na minha casa. Eu sou a mãe daquela menina que cresceu sem ouvir a minha voz e que, numa tarde de batismo, fez a casa de oração inteira silenciar para escutar a primeira palavra que saiu dos lábios dela. Quem é mãe sabe. Há noites em que o travesseiro vira lugar de oração e a gente veste o véu na sala para falar baixinho com o Senhor enquanto o coração aprende a esperar. Os médicos mediram números, porcentagens e limites. Eu não. Eu guardei uma promessa. E quando parecia que o silêncio ia durar para sempre, Deus marcou o seu tempo. Naquele culto, enquanto a palavra saía do púlpito e a presença repousava sobre a irmandade, minha filha levou a mão ao ouvido, ergueu os olhos e disse, com clareza, a palavra que eu esperei a vida inteira ouvir. Ali, irmãos, a surdez perdeu o poder e a promessa encontrou voz. A paz de Deus, irmãos. Hoje quero agradecer primeiro a Deus por esta oportunidade de compartilhar a obra que Ele realizou na minha casa. Eu sou a mãe daquela menina que cresceu sem ouvir a minha voz e que, numa tarde de batismo, fez a casa de oração inteira silenciar para escutar a primeira palavra que saiu dos lábios dela. Quem é mãe sabe. Há noites em que o travesseiro vira lugar de oração e a gente veste o véu na sala para falar baixinho com o Senhor enquanto o coração aprende a esperar. Os médicos mediram números, porcentagens e limites. Eu não. Eu guardei uma promessa. E quando parecia que o silêncio ia durar para sempre, Deus marcou o seu tempo. Naquele culto, enquanto a palavra saía do púlpito e a presença repousava sobre a irmandade, minha filha levou a mão ao ouvido, ergueu os olhos e disse, com clareza, a palavra que eu esperei a vida inteira ouvir. Ali, irmãos, a surdez perdeu o poder e a promessa encontrou voz. A paz de Deus, irmãos.
Hoje quero agradecer primeiro a Deus por esta oportunidade de compartilhar a obra que Ele realizou na minha casa. Eu sou a mãe daquela menina que cresceu sem ouvir a minha voz e que, numa tarde de batismo, fez a casa de oração inteira silenciar para escutar a primeira palavra que saiu dos lábios dela. Quem é mãe sabe. Há noites em que o travesseiro vira lugar de oração e a gente veste o véu na sala para falar baixinho com o Senhor enquanto o coração aprende a esperar. Os médicos mediram números, porcentagens e limites. Eu não. Eu guardei uma promessa. E quando parecia que o silêncio ia durar para sempre, Deus marcou o seu tempo. Naquele culto, enquanto a palavra saía do púlpito e a presença repousava sobre a irmandade, minha filha levou a mão ao ouvido, ergueu os olhos e disse, com clareza, a palavra que eu esperei a vida inteira ouvir. Ali, irmãos, a surdez perdeu o poder e a promessa encontrou voz. A paz de Deus, irmãos. Hoje quero agradecer primeiro a Deus por esta oportunidade de compartilhar a obra que Ele realizou na minha casa. Eu sou a mãe daquela menina que cresceu sem ouvir a minha voz e que, numa tarde de batismo, fez a casa de oração inteira silenciar para escutar a primeira palavra que saiu dos lábios dela. Quem é mãe sabe. Há noites em que o travesseiro vira lugar de oração e a gente veste o véu na sala para falar baixinho com o Senhor enquanto o coração aprende a esperar. Os médicos mediram números, porcentagens e limites. Eu não. Eu guardei uma promessa. E quando parecia que o silêncio ia durar para sempre, Deus marcou o seu tempo. Naquele culto, enquanto a palavra saía do púlpito e a presença repousava sobre a irmandade, minha filha levou a mão ao ouvido, ergueu os olhos e disse, com clareza, a palavra que eu esperei a vida inteira ouvir. Ali, irmãos, a surdez perdeu o poder e a promessa encontrou voz. A paz de Deus, irmãos. Hoje quero agradecer primeiro a Deus por esta oportunidade de compartilhar a obra que Ele realizou na minha casa. Eu sou a mãe daquela menina que cresceu sem ouvir a minha voz e que, numa tarde de batismo, fez a casa de oração inteira silenciar para escutar a primeira palavra que saiu dos lábios dela. Quem é mãe sabe. Há noites em que o travesseiro vira lugar de oração e a gente veste o véu na sala para falar baixinho com o Senhor enquanto o coração aprende a esperar. Os médicos mediram números, porcentagens e limites. Eu não. Eu guardei uma promessa. E quando parecia que o silêncio ia durar para sempre, Deus marcou o seu tempo. Naquele culto, enquanto a palavra saía do púlpito e a presença repousava sobre a irmandade, minha filha levou a mão ao ouvido, ergueu os olhos e disse, com clareza, a palavra que eu esperei a vida inteira ouvir. Ali, irmãos, a surdez perdeu o poder e a promessa encontrou voz. A paz de Deus, irmãos. Hoje quero agradecer primeiro a Deus por esta oportunidade de compartilhar a obra que Ele realizou na minha casa. Eu sou a mãe daquela menina que cresceu sem ouvir a minha voz e que, numa tarde de batismo, fez a casa de oração inteira silenciar para escutar a primeira palavra que saiu dos lábios dela. Quem é mãe sabe. Há noites em que o travesseiro vira lugar de oração e a gente veste o véu na sala para falar baixinho com o Senhor enquanto o coração aprende a esperar. Os médicos mediram números, porcentagens e limites. Eu não. Eu guardei uma promessa. E quando parecia que o silêncio ia durar para sempre, Deus marcou o seu tempo. Naquele culto, enquanto a palavra saía do púlpito e a presença repousava sobre a irmandade, minha filha levou a mão ao ouvido, ergueu os olhos e disse, com clareza, a palavra que eu esperei a vida inteira ouvir. Ali, irmãos, a surdez perdeu o poder e a promessa encontrou voz. A paz de Deus, irmãos.
Hoje quero agradecer primeiro a Deus por esta oportunidade de compartilhar a obra que Ele realizou na minha casa. Eu sou a mãe daquela menina que cresceu sem ouvir a minha voz e que, numa tarde de batismo, fez a casa de oração inteira silenciar para escutar a primeira palavra que saiu dos lábios dela. Quem é mãe sabe. Há noites em que o travesseiro vira lugar de oração e a gente veste o véu na sala para falar baixinho com o Senhor enquanto o coração aprende a esperar. Os médicos mediram números, porcentagens e limites. Eu não. Eu guardei uma promessa. E quando parecia que o silêncio ia durar para sempre, Deus marcou o seu tempo. Naquele culto, enquanto a palavra saía do púlpito e a presença repousava sobre a Irmandade, minha filha levou a mão ao ouvido, ergueu os olhos e disse, com clareza, a palavra que eu esperei a vida inteira ouvir. Ali, irmãos, a surdez perdeu o poder e a promessa encontrou voz. A paz de Deus, irmãos. Hoje quero agradecer primeiro a Deus por esta oportunidade de compartilhar a obra que Ele realizou na minha casa. Eu sou a mãe daquela menina que cresceu sem ouvir a minha voz e que, numa tarde de batismo, fez a casa de oração inteira silenciar para escutar a primeira palavra que saiu dos lábios dela. Quem é mãe sabe. Há noites em que o travesseiro vira lugar de oração e a gente veste o véu na sala para falar baixinho com o Senhor enquanto o coração aprende a esperar. Os médicos mediram números, porcentagens e limites. Eu não. Eu guardei uma promessa. E quando parecia que o silêncio ia durar para sempre, Deus marcou o seu tempo. Naquele culto, enquanto a palavra saía do púlpito e a presença repousava sobre a Irmandade, minha filha levou a mão ao ouvido, ergueu os olhos e disse, com clareza, a palavra que eu esperei a vida inteira ouvir. Ali, irmãos, a surdez perdeu o poder e a promessa encontrou voz. A paz de Deus, irmãos. Hoje quero agradecer primeiro a Deus por esta oportunidade de compartilhar a obra que Ele realizou na minha casa. Eu sou a mãe daquela menina que cresceu sem ouvir a minha voz e que, numa tarde de batismo, fez a casa de oração inteira silenciar para escutar a primeira palavra que saiu dos lábios dela. Quem é mãe sabe. Há noites em que o travesseiro vira lugar de oração e a gente veste o véu na sala para falar baixinho com o Senhor enquanto o coração aprende a esperar. Os médicos mediram números, porcentagens e limites. Eu não. Eu guardei uma promessa. E quando parecia que o silêncio ia durar para sempre, Deus marcou o seu tempo. Naquele culto, enquanto a palavra saía do púlpito e a presença repousava sobre a Irmandade, minha filha levou a mão ao ouvido, ergueu os olhos e disse, com clareza, a palavra que eu esperei a vida inteira ouvir. Ali, irmãos, a surdez perdeu o poder e a promessa encontrou voz. A paz de Deus, irmãos. Hoje quero agradecer primeiro a Deus por esta oportunidade de compartilhar a obra que Ele realizou na minha casa. Eu sou a mãe daquela menina que cresceu sem ouvir a minha voz e que, numa tarde de batismo, fez a casa de oração inteira silenciar para escutar a primeira palavra que saiu dos lábios dela. Quem é mãe sabe. Há noites em que o travesseiro vira lugar de oração e a gente veste o véu na sala para falar baixinho com o Senhor enquanto o coração aprende a esperar. Os médicos mediram números, porcentagens e limites. Eu não. Eu guardei uma promessa. E quando parecia que o silêncio ia durar para sempre, Deus marcou o seu tempo. Naquele culto, enquanto a palavra saía do púlpito e a presença repousava sobre a Irmandade, minha filha levou a mão ao ouvido, ergueu os olhos e disse, com clareza, a palavra que eu esperei a vida inteira ouvir. Ali, irmãos, a surdez perdeu o poder e a promessa encontrou voz. A paz de Deus, irmãos.
Hoje quero agradecer primeiro a Deus por esta oportunidade de compartilhar a obra que Ele realizou na minha casa. Eu sou a mãe daquela menina que cresceu sem ouvir a minha voz e que, numa tarde de batismo, fez a casa de oração inteira silenciar para escutar a primeira palavra que saiu dos lábios dela. Quem é mãe sabe. Há noites em que o travesseiro vira lugar de oração e a gente veste o véu na sala para falar baixinho com o Senhor enquanto o coração aprende a esperar. Os médicos mediram números, porcentagens e limites. Eu não. Eu guardei uma promessa. E quando parecia que o silêncio ia durar para sempre, Deus marcou o seu tempo. Naquele culto, enquanto a palavra saía do púlpito e a presença repousava sobre a irmandade, minha filha levou a mão ao ouvido, ergueu os olhos e disse, com clareza, a palavra que eu esperei a vida inteira ouvir. Ali, irmãos, a surdez perdeu o poder e a promessa encontrou voz. A paz de Deus, irmãos. Hoje quero agradecer primeiro a Deus por esta oportunidade de compartilhar a obra que Ele realizou na minha casa. Eu sou a mãe daquela menina que cresceu sem ouvir a minha voz e que, numa tarde de batismo, fez a casa de oração inteira silenciar para escutar a primeira palavra que saiu dos lábios dela. Quem é mãe sabe. Há noites em que o travesseiro vira lugar de oração e a gente veste o véu na sala para falar baixinho com o Senhor enquanto o coração aprende a esperar. Os médicos mediram números, porcentagens e limites. Eu não. Eu guardei uma promessa. E quando parecia que o silêncio ia durar para sempre, Deus marcou o seu tempo. Naquele culto, enquanto a palavra saía do púlpito e a presença repousava sobre a irmandade, minha filha levou a mão ao ouvido, ergueu os olhos e disse, com clareza, a palavra que eu esperei a vida inteira ouvir. Ali, irmãos, a surdez perdeu o poder e a promessa encontrou voz. A paz de Deus, irmãos. Hoje quero agradecer primeiro a Deus por esta oportunidade de compartilhar a obra que Ele realizou na minha casa. Eu sou a mãe daquela menina que cresceu sem ouvir a minha voz e que, numa tarde de batismo, fez a casa de oração inteira silenciar para escutar a primeira palavra que saiu dos lábios dela. Quem é mãe sabe. Há noites em que o travesseiro vira lugar de oração e a gente veste o véu na sala para falar baixinho com o Senhor enquanto o coração aprende a esperar. Os médicos mediram números, porcentagens e limites. Eu não. Eu guardei uma promessa. E quando parecia que o silêncio ia durar para sempre, Deus marcou o seu tempo. Naquele culto, enquanto a palavra saía do púlpito e a presença repousava sobre a irmandade, minha filha levou a mão ao ouvido, ergueu os olhos e disse, com clareza, a palavra que eu esperei a vida inteira ouvir. Ali, irmãos, a surdez perdeu o poder e a promessa encontrou voz. A paz de Deus, irmãos. Hoje quero agradecer primeiro a Deus por esta oportunidade de compartilhar a obra que Ele realizou na minha casa. Eu sou a mãe daquela menina que cresceu sem ouvir a minha voz e que, numa tarde de batismo, fez a casa de oração inteira silenciar para escutar a primeira palavra que saiu dos lábios dela. Quem é mãe sabe. Há noites em que o travesseiro vira lugar de oração e a gente veste o véu na sala para falar baixinho com o Senhor enquanto o coração aprende a esperar. Os médicos mediram números, porcentagens e limites. Eu não. Eu guardei uma promessa. E quando parecia que o silêncio ia durar para sempre, Deus marcou o seu tempo. Naquele culto, enquanto a palavra saía do púlpito e a presença repousava sobre a irmandade, minha filha levou a mão ao ouvido, ergueu os olhos e disse, com clareza, a palavra que eu esperei a vida inteira ouvir. Ali, irmãos, a surdez perdeu o poder e a promessa encontrou voz. A paz de Deus, irmãos.
Hoje quero agradecer primeiro a Deus por esta oportunidade de compartilhar a obra que Ele realizou na minha casa. Eu sou a mãe daquela menina que cresceu sem ouvir a minha voz e que, numa tarde de batismo, fez a casa de oração inteira silenciar para escutar a primeira palavra que saiu dos lábios dela. Quem é mãe sabe. Há noites em que o travesseiro vira lugar de oração e a gente veste o véu na sala para falar baixinho com o Senhor enquanto o coração aprende a esperar. Os médicos mediram números, porcentagens e limites. Eu não. Eu guardei uma promessa. E quando parecia que o silêncio ia durar para sempre, Deus marcou o seu tempo. Naquele culto, enquanto a palavra saía do púlpito e a presença repousava sobre a irmandade, minha filha levou a mão ao ouvido, ergueu os olhos e disse, com clareza, a palavra que eu esperei a vida inteira ouvir. Ali, irmãos, a surdez perdeu o poder e a promessa encontrou voz. A paz de Deus, irmãos. Hoje quero agradecer primeiro a Deus por esta oportunidade de compartilhar a obra que Ele realizou na minha casa. Eu sou a mãe daquela menina que cresceu sem ouvir a minha voz e que, numa tarde de batismo, fez a casa de oração inteira silenciar para escutar a primeira palavra que saiu dos lábios dela. Quem é mãe sabe. Há noites em que o travesseiro vira lugar de oração e a gente veste o véu na sala para falar baixinho com o Senhor enquanto o coração aprende a esperar. Os médicos mediram números, porcentagens e limites. Eu não. Eu guardei uma promessa. E quando parecia que o silêncio ia durar para sempre, Deus marcou o seu tempo. Naquele culto, enquanto a palavra saía do púlpito e a presença repousava sobre a irmandade, minha filha levou a mão ao ouvido, ergueu os olhos e disse, com clareza, a palavra que eu esperei a vida inteira ouvir. Ali, irmãos, a surdez perdeu o poder e a promessa encontrou voz. A paz de Deus, irmãos. Hoje quero agradecer primeiro a Deus por esta oportunidade de compartilhar a obra que Ele realizou na minha casa. Eu sou a mãe daquela menina que cresceu sem ouvir a minha voz e que, numa tarde de batismo, fez a casa de oração inteira silenciar para escutar a primeira palavra que saiu dos lábios dela. Quem é mãe sabe. Há noites em que o travesseiro vira lugar de oração e a gente veste o véu na sala para falar baixinho com o Senhor enquanto o coração aprende a esperar. Os médicos mediram números, porcentagens e limites. Eu não. Eu guardei uma promessa. E quando parecia que o silêncio ia durar para sempre, Deus marcou o seu tempo. Naquele culto, enquanto a palavra saía do púlpito e a presença repousava sobre a irmandade, minha filha levou a mão ao ouvido, ergueu os olhos e disse, com clareza, a palavra que eu esperei a vida inteira ouvir. Ali, irmãos, a surdez perdeu o poder e a promessa encontrou voz. A paz de Deus, irmãos. Hoje quero agradecer primeiro a Deus por esta oportunidade de compartilhar a obra que Ele realizou na minha casa. Eu sou a mãe daquela menina que cresceu sem ouvir a minha voz e que, numa tarde de batismo, fez a casa de oração inteira silenciar para escutar a primeira palavra que saiu dos lábios dela. Quem é mãe sabe. Há noites em que o travesseiro vira lugar de oração e a gente veste o véu na sala para falar baixinho com o Senhor enquanto o coração aprende a esperar. Os médicos mediram números, porcentagens e limites. Eu não. Eu guardei uma promessa. E quando parecia que o silêncio ia durar para sempre, Deus marcou o seu tempo. Naquele culto, enquanto a palavra saía do púlpito e a presença repousava sobre a irmandade, minha filha levou a mão ao ouvido, ergueu os olhos e disse, com clareza, a palavra que eu esperei a vida inteira ouvir. Ali, irmãos, a surdez perdeu o poder e a promessa encontrou voz. A paz de Deus, irmãos.
Hoje quero agradecer primeiro a Deus por esta oportunidade de compartilhar a obra que Ele realizou na minha casa. Eu sou a mãe daquela menina que cresceu sem ouvir a minha voz e que, numa tarde de batismo, fez a casa de oração inteira silenciar para escutar a primeira palavra que saiu dos lábios dela. Quem é mãe sabe. Há noites em que o travesseiro vira lugar de oração e a gente veste o véu na sala para falar baixinho com o Senhor enquanto o coração aprende a esperar. Os médicos mediram números, porcentagens e limites. Eu não. Eu guardei uma promessa. E quando parecia que o silêncio ia durar para sempre, Deus marcou o seu tempo. Naquele culto, enquanto a palavra saía do púlpito e a presença repousava sobre a irmandade, minha filha levou a mão ao ouvido, ergueu os olhos e disse, com clareza, a palavra que eu esperei a vida inteira ouvir. Ali, irmãos, a surdez perdeu o poder e a promessa encontrou voz. A paz de Deus, irmãos. Hoje quero agradecer primeiro a Deus por esta oportunidade de compartilhar a obra que Ele realizou na minha casa. Eu sou a mãe daquela menina que cresceu sem ouvir a minha voz e que, numa tarde de batismo, fez a casa de oração inteira silenciar para escutar a primeira palavra que saiu dos lábios dela. Quem é mãe sabe. Há noites em que o travesseiro vira lugar de oração e a gente veste o véu na sala para falar baixinho com o Senhor enquanto o coração aprende a esperar. Os médicos mediram números, porcentagens e limites. Eu não. Eu guardei uma promessa. E quando parecia que o silêncio ia durar para sempre, Deus marcou o seu tempo. Naquele culto, enquanto a palavra saía do púlpito e a presença repousava sobre a irmandade, minha filha levou a mão ao ouvido, ergueu os olhos e disse, com clareza, a palavra que eu esperei a vida inteira ouvir. Ali, irmãos, a surdez perdeu o poder e a promessa encontrou voz. A paz de Deus, irmãos. Hoje quero agradecer primeiro a Deus por esta oportunidade de compartilhar a obra que Ele realizou na minha casa. Eu sou a mãe daquela menina que cresceu sem ouvir a minha voz e que, numa tarde de batismo, fez a casa de oração inteira silenciar para escutar a primeira palavra que saiu dos lábios dela. Quem é mãe sabe. Há noites em que o travesseiro vira lugar de oração e a gente veste o véu na sala para falar baixinho com o Senhor enquanto o coração aprende a esperar. Os médicos mediram números, porcentagens e limites. Eu não. Eu guardei uma promessa. E quando parecia que o silêncio ia durar para sempre, Deus marcou o seu tempo. Naquele culto, enquanto a palavra saía do púlpito e a presença repousava sobre a irmandade, minha filha levou a mão ao ouvido, ergueu os olhos e disse, com clareza, a palavra que eu esperei a vida inteira ouvir. Ali, irmãos, a surdez perdeu o poder e a promessa encontrou voz. A paz de Deus, irmãos. Hoje quero agradecer primeiro a Deus por esta oportunidade de compartilhar a obra que Ele realizou na minha casa. Eu sou a mãe daquela menina que cresceu sem ouvir a minha voz e que, numa tarde de batismo, fez a casa de oração inteira silenciar para escutar a primeira palavra que saiu dos lábios dela. Quem é mãe sabe. Há noites em que o travesseiro vira lugar de oração e a gente veste o véu na sala para falar baixinho com o Senhor enquanto o coração aprende a esperar. Os médicos mediram números, porcentagens e limites. Eu não. Eu guardei uma promessa. E quando parecia que o silêncio ia durar para sempre, Deus marcou o seu tempo. Naquele culto, enquanto a palavra saía do púlpito e a presença repousava sobre a irmandade, minha filha levou a mão ao ouvido, ergueu os olhos e disse, com clareza, a palavra que eu esperei a vida inteira ouvir. Ali, irmãos, a surdez perdeu o poder e a promessa encontrou voz. A paz de Deus, irmãos.
Hoje quero agradecer primeiro a Deus por esta oportunidade de compartilhar a obra que Ele realizou na minha casa. Eu sou a mãe daquela menina que cresceu sem ouvir a minha voz e que, numa tarde de batismo, fez a casa de oração inteira silenciar para escutar a primeira palavra que saiu dos lábios dela. Quem é mãe sabe. Há noites em que o travesseiro vira lugar de oração e a gente veste o véu na sala para falar baixinho com o Senhor enquanto o coração aprende a esperar. Os médicos mediram números, porcentagens e limites. Eu não. Eu guardei uma promessa. E quando parecia que o silêncio ia durar para sempre, Deus marcou o seu tempo. Naquele culto, enquanto a palavra saía do púlpito e a presença repousava sobre a irmandade, minha filha levou a mão ao ouvido, ergueu os olhos e disse, com clareza, a palavra que eu esperei a vida inteira ouvir. Ali, irmãos, a surdez perdeu o poder e a promessa encontrou voz. A paz de Deus, irmãos. Hoje quero agradecer primeiro a Deus por esta oportunidade de compartilhar a obra que Ele realizou na minha casa. Eu sou a mãe daquela menina que cresceu sem ouvir a minha voz e que, numa tarde de batismo, fez a casa de oração inteira silenciar para escutar a primeira palavra que saiu dos lábios dela. Quem é mãe sabe. Há noites em que o travesseiro vira lugar de oração e a gente veste o véu na sala para falar baixinho com o Senhor enquanto o coração aprende a esperar. Os médicos mediram números, porcentagens e limites. Eu não. Eu guardei uma promessa. E quando parecia que o silêncio ia durar para sempre, Deus marcou o seu tempo. Naquele culto, enquanto a palavra saía do púlpito e a presença repousava sobre a irmandade, minha filha levou a mão ao ouvido, ergueu os olhos e disse, com clareza, a palavra que eu esperei a vida inteira ouvir. Ali, irmãos, a surdez perdeu o poder e a promessa encontrou voz. A paz de Deus, irmãos. Hoje quero agradecer primeiro a Deus por esta oportunidade de compartilhar a obra que Ele realizou na minha casa. Eu sou a mãe daquela menina que cresceu sem ouvir a minha voz e que, numa tarde de batismo, fez a casa de oração inteira silenciar para escutar a primeira palavra que saiu dos lábios dela. Quem é mãe sabe. Há noites em que o travesseiro vira lugar de oração e a gente veste o véu na sala para falar baixinho com o Senhor enquanto o coração aprende a esperar. Os médicos mediram números, porcentagens e limites. Eu não. Eu guardei uma promessa. E quando parecia que o silêncio ia durar para sempre, Deus marcou o seu tempo. Naquele culto, enquanto a palavra saía do púlpito e a presença repousava sobre a irmandade, minha filha levou a mão ao ouvido, ergueu os olhos e disse, com clareza, a palavra que eu esperei a vida inteira ouvir. Ali, irmãos, a surdez perdeu o poder e a promessa encontrou voz. A paz de Deus, irmãos. Hoje quero agradecer primeiro a Deus por esta oportunidade de compartilhar a obra que Ele realizou na minha casa. Eu sou a mãe daquela menina que cresceu sem ouvir a minha voz e que, numa tarde de batismo, fez a casa de oração inteira silenciar para escutar a primeira palavra que saiu dos lábios dela. Quem é mãe sabe. Há noites em que o travesseiro vira lugar de oração e a gente veste o véu na sala para falar baixinho com o Senhor enquanto o coração aprende a esperar. Os médicos mediram números, porcentagens e limites. Eu não. Eu guardei uma promessa. E quando parecia que o silêncio ia durar para sempre, Deus marcou o seu tempo. Naquele culto, enquanto a palavra saía do púlpito e a presença repousava sobre a irmandade, minha filha levou a mão ao ouvido, ergueu os olhos e disse, com clareza, a palavra que eu esperei a vida inteira ouvir. Ali, irmãos, a surdez perdeu o poder e a promessa encontrou voz. A paz de Deus, irmãos.
Hoje quero agradecer primeiro a Deus por esta oportunidade de compartilhar a obra que Ele realizou na minha casa. Eu sou a mãe daquela menina que cresceu sem ouvir a minha voz e que, numa tarde de batismo, fez a casa de oração inteira silenciar para escutar a primeira palavra que saiu dos lábios dela. Quem é mãe sabe. Há noites em que o travesseiro vira lugar de oração e a gente veste o véu na sala para falar baixinho com o Senhor enquanto o coração aprende a esperar. Os médicos mediram números, porcentagens e limites. Eu não. Eu guardei uma promessa. E quando parecia que o silêncio ia durar para sempre, Deus marcou o seu tempo. Naquele culto, enquanto a palavra saía do púlpito e a presença repousava sobre a irmandade, minha filha levou a mão ao ouvido, ergueu os olhos e disse, com clareza, a palavra que eu esperei a vida inteira ouvir. Ali, irmãos, a surdez perdeu o poder e a promessa encontrou voz. A paz de Deus, irmãos. Hoje quero agradecer primeiro a Deus por esta oportunidade de compartilhar a obra que Ele realizou na minha casa. Eu sou a mãe daquela menina que cresceu sem ouvir a minha voz e que, numa tarde de batismo, fez a casa de oração inteira silenciar para escutar a primeira palavra que saiu dos lábios dela. Quem é mãe sabe. Há noites em que o travesseiro vira lugar de oração e a gente veste o véu na sala para falar baixinho com o Senhor enquanto o coração aprende a esperar. Os médicos mediram números, porcentagens e limites. Eu não. Eu guardei uma promessa. E quando parecia que o silêncio ia durar para sempre, Deus marcou o seu tempo. Naquele culto, enquanto a palavra saía do púlpito e a presença repousava sobre a irmandade, minha filha levou a mão ao ouvido, ergueu os olhos e disse, com clareza, a palavra que eu esperei a vida inteira ouvir. Ali, irmãos, a surdez perdeu o poder e a promessa encontrou voz. A paz de Deus, irmãos. Hoje quero agradecer primeiro a Deus por esta oportunidade de compartilhar a obra que Ele realizou na minha casa. Eu sou a mãe daquela menina que cresceu sem ouvir a minha voz e que, numa tarde de batismo, fez a casa de oração inteira silenciar para escutar a primeira palavra que saiu dos lábios dela. Quem é mãe sabe. Há noites em que o travesseiro vira lugar de oração e a gente veste o véu na sala para falar baixinho com o Senhor enquanto o coração aprende a esperar. Os médicos mediram números, porcentagens e limites. Eu não. Eu guardei uma promessa. E quando parecia que o silêncio ia durar para sempre, Deus marcou o seu tempo. Naquele culto, enquanto a palavra saía do púlpito e a presença repousava sobre a irmandade, minha filha levou a mão ao ouvido, ergueu os olhos e disse, com clareza, a palavra que eu esperei a vida inteira ouvir. Ali, irmãos, a surdez perdeu o poder e a promessa encontrou voz. A paz de Deus, irmãos. Hoje quero agradecer primeiro a Deus por esta oportunidade de compartilhar a obra que Ele realizou na minha casa. Eu sou a mãe daquela menina que cresceu sem ouvir a minha voz e que, numa tarde de batismo, fez a casa de oração inteira silenciar para escutar a primeira palavra que saiu dos lábios dela. Quem é mãe sabe. Há noites em que o travesseiro vira lugar de oração e a gente veste o véu na sala para falar baixinho com o Senhor enquanto o coração aprende a esperar. Os médicos mediram números, porcentagens e limites. Eu não. Eu guardei uma promessa. E quando parecia que o silêncio ia durar para sempre, Deus marcou o seu tempo. Naquele culto, enquanto a palavra saía do púlpito e a presença repousava sobre a irmandade, minha filha levou a mão ao ouvido, ergueu os olhos e disse, com clareza, a palavra que eu esperei a vida inteira ouvir. Ali, irmãos, a surdez perdeu o poder e a promessa encontrou voz. Numa semana apertada, o corpo da casa pesou. Contas, conserto,
hospital de parente, chuva na laje. É fácil nesses dias deixar a casa de oração por último. Nós fomos do mesmo jeito, um passo após o outro, cansaço confessado e coração aberto. O púlpito foi atendido com uma palavra que parecia ter sido escrita na nossa porta: aquele que guarda Israel não dormita. Não precisei de mais. Minha filha, que agora ouve, inclinou-se no banco e falou 3 palavras que, quando ditas por quem aprendeu no silêncio, ganham peso. Deus está aqui. E estava. Veio então uma oportunidade que a gente não imagina e que, quando vem, precisa ser recebida com cuidado. Uma irmã organista pediu ajuda para virar páginas da partitura num culto de ações de graças. Coisa pequena que muita gente nem nota. Minha filha aceitou com alegria mansa, não pelo lugar, mas pelo serviço. Ficou ali, de pé, aprendendo o tempo do conjunto, o gesto da mão que pede a virada, a disciplina de não aparecer. No fim, desceu do coro com uma lição que não cabe em apostila. Servir no alto é igual a servir embaixo, só muda a escada. Eu ri e anotei. Nos acompanhamentos seguintes, nada de novo além do novo de cada dia. A audição seguiu firme, a fala cada vez mais natural, a leitura mais solta. O médico sugeriu intervalo maior entre consultas. A fono deu alta programada, com retorno apenas se algo saísse da linha. Saímos com uma lista de cuidados simples: hidratar, repouso em tempo de resfriado, evitar volume excessivo, e com a velha certeza de que ciência e fé não brigam quando cada uma fica no seu devido lugar. No caminho de volta, minha filha me pediu para passarmos na casa de oração mesmo fora de horário. Entramos pelo portão lateral, sentamos no banco do meio. Ela encostou o ouvido no vazio, como quem ouve lembranças, e eu encostei o coração no mesmo lugar. Ficamos ali um pouco, sem relógio. Antes de sair, ela sussurrou: "Obrigada, Senhor, por me ensinar a ouvir sem me deixar esquecer de sentir." Eu respondi com a frase que nos acompanha desde o ventre: fé não é barulho, é permanência. E dessa vez ouvimos juntas o eco que não vinha das paredes, vinha do que Deus já tinha feito por dentro. Assim a vida seguiu. Cozinha, quintal, banco, hino, palavra, serviço. Não diminuímos o que Deus fez transformando em rotina. Aumentamos a gratidão para caber no cotidiano. Se a cidade comenta, agradecemos e mudemos de assunto. Se alguém pede um vídeo só dela falando, lembramos que testemunho é da casa, não de uma pessoa só. E quando a lembrança do batistério volta com força, a mão ao ouvido, a primeira mãe, o Jesus tão claro, respiramos devagar e devolvemos ao Senhor o que é dele. Se o Senhor abriu, guarda. Se o Senhor deu voz, ensina a usar. No calendário, nos aproximávamos de mais um batismo. O cooperador avisou na quinta, como de costume. Minha filha apenas assentiu, não com saudade do que passou, mas com alegria pelo que continua. É assim que Deus gosta: começo, meio e continuação na mesma mão. E eu, que um dia pedi presença num quarto escuro, agora aprendi a agradecer por ela no claro. Porque o Deus que operou nas águas é o mesmo que sustenta na terra seca, e o mesmo que prepara, sem pressa, o que virá. No batismo seguinte, chegamos cedo. Não para reviver o que já vivemos, mas para servir e agradecer. A casa de oração tinha o mesmo chão limpo, os mesmos bancos, mesma luz simples que descansa a vista. E ainda assim, tudo parecia novo, porque a gratidão renova o que os olhos já conhecem. Minha filha ficou no átrio comigo por um tempo, cumprimentando a irmandade com aquele sorriso que não se apressa. Quando os que desceriam as abras começaram a passar com as túnicas dobradas, vi uma mãe jovem,
o olhar cansado de quem aprendeu cedo a medir esperança. Trazia no colo uma menina pequena, quieta demais para a idade. Não precisei perguntar nada. Apenas encostei a mão no braço dela e disse: Deus sabe. A moça assentiu, como quem finalmente encontra uma frase para se apoiar sem cair. A orquestra afinou mansa, o cooperador conduziu os hinos com prudência e o púlpito foi atendido lembrando que as águas não operam por si mesmas, testemunham o que Deus já operou no invisível. Minha filha sentou mais atrás, queria ouvir a casa inteira. Quando a leitura tocou no tempo de Deus, um silêncio bom se assentou sobre nós. Eu fechei os olhos um instante, não para fugir do mundo, mas para recolher o que Deus já tinha feito. O véu na sala, as madrugadas longas, a unção com azeite, o aviso de quinta-feira, a água que recebeu minha filha, a primeira palavra clara, a segunda que disse Jesus, o memorial dos aparelhos guardados, os recitativos, a Santa Ceia, a coleta com barulho de chuva. E, no meio disso tudo, o mesmo fio que me guiou desde a gestação. Quando a mão do homem parar, a minha mão sustentará. Depois do culto, a mãe jovem nos alcançou no corredor. Não pediu explicação, não trouxe laudo, não fez promessa. Disse só: hoje eu consegui crer sem gritar. Minha filha respondeu com a mesma mansidão com que Deus nos conduziu. O Senhor sabe entrar na casa da gente. Anotei no meu caderno azul o primeiro nome daquela menina e a cidade. À noite, quando a casa dormiu, o véu e eu fomos para a sala, como em tantos anos. A oração mudou de tom. Não era mais um pedido lutando contra a noite. Era uma conversa de quem aprendeu que Deus mora junto. A vida seguiu pelo caminho em que o céu mais gosta de andar: cozinha, quintal, banco do meio, palavra, serviço. Aqui e ali a cidade tocava no assunto. Às vezes no mercado, às vezes no ônibus, às vezes no portão. Não deixamos a obra virar vitrine, deixamos ser pão. Quando alguém quer saber como foi, não abrimos manual, abrimos Bíblia e caderno. Eu leio o que anotei, minha filha leu o que Deus escreveu nela. Ela chama mãe, diz Jesus, canta baixo com a mocidade, aprende a afinar gratidão e quando fecha a janela ainda sente no peito a vibração do hino como nos primeiros anos, agora com o ouvido acrescentado ao coração. Um dia, sozinha na cozinha, quis ouvir a minha própria voz do jeito que Deus me deixou ouvir minha filha. Falei baixinho para a parede: Glória a Deus. A palavra voltou como eco de coisa antiga que nunca envelhece. Lembrei do consultório, dos gráficos, do provável severo, dos retornos, da pergunta que doía: e se nada mudar? E entendi que o milagre não foi apenas abrir o que estava fechado, foi manter-nos no nosso lugar enquanto abria, ensinar-nos a agradecer quando abriu e a permanecer quando a novidade ficou rotina. Desde então, cada segunda-feira tem cheiro de culto. Arrumo a mesa como quem arruma banco. Ponho a chaleira como quem prepara hino. Fecho a porta como quem recolhe a casa para a oração. Quando alguém me pergunta: e se um dia faltar força? Respondo com a verdade que aprendi na beira da cama, com o véu sobre os cabelos e a voz em silêncio. Fidelidade. Não a minha, a de Deus. A nossa é resposta, a dele, fundamento. Por isso seguimos simples: congregar, servir, orar, agradecer. E quando o coração quer entender mais do que foi revelado, volto à frase que o diácono deixou na porta: que o ouvido novo nunca se canse de ouvi-lo. É o suficiente. Hoje, quando a minha filha me chama da janela e diz: Mãe, seja para contar que o pão assou, que o correio chegou,
ou que a orquestra ensaia lá longe, eu respondo como na primeira vez: Glória a Deus! Não por costume, por reconhecimento. A obra não é minha, não é dela, não é do ministério, é de Deus. Ele fez quando quis, do jeito que quis, no tempo que determinou. E se me pedem um resumo, não faço discurso. Digo 3 palavras que cabem em qualquer casa. Foi Deus mesmo.